E começou agora a retomada do julgamento do Tribunal Regional do Paraná, que pode levar à cassação do senador Sérgio Moro. O placar até agora está empatado, 1-1. Resta o posicionamento de outros 5 desembargadores. Vamos acompanhar ao vivo o julgamento, o voto agora da desembargadora Cláudia Cristófani. Vamos lá, ao vivo. Processos de ordem 1 e 2, que são as ações de investigação de justiça eleitoral, cujo julgamento foi suspenso na última sessão de quarta-feira, por pedido de vista da eminente desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani. Antes de eu dar a palavra para a desembargadora, eu só ia pedir por gentileza à imprensa que a partir de agora não filmasse mais e não tirasse fotos da sessão. Com a palavra a desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani. Muito obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos e todas. Bem, antes de começar o voto propriamente dito, vou fazer uma concitação, uma propaganda. Num tema de grande importância, que é a inclusão das mulheres na política. Eu tenho 2 coisinhas a ressaltar. Em primeiro lugar, concitar os partidos políticos a cumprirem a cota de gênero. Eles devem ativamente fomentar e apoiar as lideranças femininas, dando a elas o suporte e o material necessário a viabilizar suas candidaturas. E as mulheres, por favor, não aceitem emprestar seus nomes para preencher essas cotas, exijam que sejam concedidas a candidatas verdadeiras que possam disputar. Em segundo lugar, toda a sociedade deve assegurar um debate de ideias livre da violência política. Quando uma mulher expõe suas ideias em ambiente público, ela se torna, estatisticamente, destinatária de ataques pessoais, inclusive com agressões e comentários impróprios sobre o seu corpo, sua condição feminina. Muitas vezes as ideias dela são deixadas de lado e passam a discutir a condição da mulher. Isso é violência política e hoje em dia é considerada crime e será apurada nessas eleições. Então, todos nós ganhamos com uma maior participação política da mulher, que em geral luta pelas causas a que se dedica e não pelo poder em si. Então, meu recado aqui é para que todos possamos proteger, respeitar e estimular as mulheres que se dedicam à política. Bem, agora eu vou passar para o voto. Eu pedi vista desse voto, meu trabalho aqui é muito simplificado, porque quem estudou o processo foi o relator, e o doutor Sades também estudou o processo, apresentou um dissenso, apresentou um voto divergente. Eu vou votar acompanhando o relator e vou dizer por quê. Bem, inicialmente, vamos dizer como que é o panorama legal. Ficaram definidas em decisões anteriores do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, 2 premissas que orientam o presente julgamento no que diz respeito ao abuso do poder econômico na pré-campanha. 2. Que o abuso na pré-campanha somente se caracteriza com gastos acima da média dos demais candidatos. E, número 2, que esse gasto excessivo deve ser grave, quantitativa e qualitativamente. Então, aqui já vem o meu primeiro ponto de discordância com a devida vênia da divergência, que assinalou que estava diante de um hard case, ou seja, de um caso difícil. Na verdade, não me parece a mim, e com todo respeito aos que pensam diferentemente, não parece ser um hard case, porque o juiz aqui não precisa integrar o conteúdo da norma. Sabemos de antemão quais normas se aplicam. Ela já está definida. No hard case, o julgador é obrigado a escolher entre 2 princípios constitucionais que se chocam e providenciar uma solução moldada para o caso. Providenciar qual lei ou qual relação de precedência vigora naquele caso concreto. Para essa hipótese, contudo, o TSE já realizou esse balanceamento e não precisamos construir a norma. É mais uma questão de prova, verificar se está provado que houve gasto excessivo e a gravidade dele. O TSE diz: a tríade para apuração do abuso, conduta, reprovabilidade e repercussão se faz diante de A. Prova de condutas que constituem o núcleo da causa de pedir. Provas do abuso. E B. Elementos objetivos que autorizem a aferição de reprovabilidade, que é a gravidade qualitativa, e inferir com necessária segurança que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral,
gravidade quantitativa. Eu não vou me dedicar muito ao direito, porque realmente me parece estar bem estipulado isso. Todo mundo tem liberdade para gastar na pré-campanha. Imagine um ambiente político em que só na campanha se possa falar de causas públicas, de política, apresentar candidato. Todo dia o povo pode falar sobre política. É um cenário aberto para que seja todo dia falado sobre isso. O que não pode é pedir voto antes daquele período de campanha eleitoral. Então, o TSE diz que todo mundo tem liberdade para gastar na pré-campanha, os partidos, os candidatos. É uma fase de debate de ideias e análise de biografias, porque o exercício da importantíssima liberdade de expressão e de informação ao eleitor demanda, assim, recursos. A pré-campanha existe no direito brasileiro. A partir da lei de 2015, houve uma redução drástica do período de campanha de 90 para 45 dias, e esse encurtamento do período eleitoral, embora tenha economizado recursos nas campanhas, demonstrou-se ser um pouco curto para o debate político. E então é de interesse da democracia, o direito do cidadão, que ocorra a apresentação dos políticos, o debate de ideia, viabilizando escolher quem vai administrar. O pré-candidato pode gastar, só não pode gastar bem acima da média dos demais, para não desequilibrar o pleito, retirando as chances dos menos aquinhoados, o que torna absolutamente necessário examinar quantos outros gastaram. Eu não posso dizer que o Sérgio Moro gastou mais, eu não sei quanto que os demais gastaram. Então, eu vou enunciar aqui o meu primeiro capítulo, caracterização do abuso. 1. Gastos acima da média. Como saber se o Sérgio Moro gastou na pré-campanha mais do que o candidato médio, se não sabemos quanto gastaram os demais? Os candidatos prestam contas de seus gastos de campanha quando está no período de campanha eleitoral. Então, a Corte vai analisar se ocorreu um abuso de poder nessa fase, porque todo mundo já apresentou as contas. Porém, na fase da pré-campanha, não tem a realização dessas contas. A lei não exige que seja prestada contas. Dessa forma, nesse caso aqui, nós não temos o valor que os outros partidos gastaram, como teríamos se fosse no período da campanha. Logo, a prova deveria ter sido realizada nos presentes autos, ainda que se necessário sob a forma de perícia. Uma perícia, ir lá, analisar quanto todo mundo gastou, cada partido gastou, e verificar se o que o Sérgio Moro gastou estava fora da curva. Ao falar em média, é matemático o existir de fatores comparativos. A média, também chamada média aritmética na linguagem corrente, corresponde à soma dos valores de um grupo de valores dividida pelo número desses componentes. Nenhuma grandeza sozinha vai refletir, então, se há abuso, ainda mais se ele vem, como no caso, composto por gastos partidários, entrelaçadas com as supostas despesas de propaganda, misturando dispêndios de diversos protagonistas com diversas finalidades a ampliar as grandezas numéricas. Como há gastos partidários alegados pela parte autora, seria necessário examinar, inclusive, se os outros partidos também incidiram nas mesmas despesas, pela mera necessidade de existir funcionário e perseguir os objetivos deles, né? Sem que os demais apresentem as suas contabilidades, não se pode saber se os gastos do investigado é o Sérgio Moro. Sempre quando eu falar investigado, é o Sérgio Moro. E os investigantes seriam os partidos que ingressaram à ação. Como saber se os gastos dos investigados constituem outlier, ou ponto fora da curva, sendo certo que, para a apuração do ilícito eleitoral de abuso de poder econômico, são necessários dados empíricos assimiláveis, conforme lição do ministro Luiz Felipe Salomão, num recurso lá do TSE. Tal exigência, repita-se, se torna ainda mais premente se a ideia é permitir que despesas também dos partidos sejam consideradas como gasto pré-de-campanha, aluguel, condomínio de imóveis, bens permanentes, remuneração do dirigente partidário, gasto com advogados, e não aquela propaganda ou aquela menção que se dirige propriamente ao candidato. E o fato de terem incluídos esses gastos de partido, inclusive diferencia esse caso do outro caso da senadora Selma, que vem sido invocado, porque lá só tinha gasto de panfleto, com propaganda bem dirigida a uma candidatura. Aqui não, aqui já tem gastos de partido, não dá nem para saber quanto % desses gastos de partido podem corresponder aos gastos de campanha, porque a campanha é um fato isolado diante de uma realidade universal partidária.
Neste caso, mas ainda seria necessário cotejar os gastos de todos para fins de comparação, o que reduziria inclusive a autonomia partidária. Imagine, tem certeza que os partidos querem vir aqui na Justiça Eleitoral, submeter ao juiz eleitoral todos os gastos pré-campanha do partido, do diretório, não sei mais de quem, que eles realizaram? Isso vai contra a própria autonomia partidária deles. Como dizeria Oscar Wilde, cuidado com o que você deseja. Eu duvido que seja de interesse dos partidos virem oferecer aqui a possibilidade de abrir essa contabilidade para escrutínio da Justiça Eleitoral e dos outros candidatos dessa forma. E também é impossível aplicar um critério pretendido pelos investigantes de que a pré-campanha atinja meros percentuais, 30 ou 10, ou seja lá o que for, por cento do valor da campanha, porque o valor da campanha não inclui os gastos partidários. Seria necessária talvez a realização de uma perícia que tabulasse os dispêndios de todos os pré-candidatos e partidos, categorizasse esses gastos e extraísse essas médias. Se para dividir haveres de uma empresa a gente faz uma perícia, imagine então para tirar um senador da República eleito, se essa perícia não seria necessária, ou pelo menos mais provas. Assim, para descobrir se houve o gasto excessivo, é obviamente necessário comparar, estabelecer médias e excessos, justamente porque o abuso consiste, por definição, em um superuso, em usar mais do que os outros. De fato, é o que pensa o TSE. Não se trata no caso de, aspas, estou citando o TSE, não se trata no caso de transformar o candidato investigante em investigado, mas sim de se constatar a impossibilidade lógica de se falar em desproporcionalidade da projeção de uma candidatura sem dimensionar o quanto foram expostas as demais candidaturas. Até para saber se uma pessoa é alta ou baixa, é necessário compará-la com a média de altura das outras. A comparação é o que fará com que o elemento destoe do conjunto. Ocorre que os investigantes afirmaram que o Sérgio Moro gastou mais do que eles, mas não provaram quanto eles gastaram. Podemos, então, supor que nenhum partido realizou despesas em um período do calendário eleitoral em que um candidato pode e deve se apresentar perante a sociedade para incrementar o debate político. Devemos presumir que os oponentes na pré-campanha não fizeram evento festivo, não usaram segurança, não viajaram de avião, não remuneraram dirigentes partidários. Os oponentes, então, não usaram smartphones. Por isso que devemos, então, punir o Sérgio Moro, porque usou 4 telefones de que se valeu sua equipe, porque os outros também não utilizaram, não tinham sede, não utilizaram móvel próprio alugado, não fizeram coffee break em evento de filiação ou algum outro evento com a presença do candidato. O coffee break custou R$ 1.800 e eu acredito que o oponente Álvaro Dias estava, inclusive, no coffee break, se essa despesa talvez não seja nem excessiva sobre esse aspecto. Os autores realmente pretendem instituir essa via dispendiosa de controle da Corte Eleitoral sobre suas decisões de gastos, querem malferir a sua própria autonomia partidária para que todos os centavos gastos sejam escrutinados pela Justiça Eleitoral, sob o risco de tirar o candidato eleito deles. Pretendem tornar regra que gastos em segurança revertam como gastos de campanha. Se o candidato que estiver ameaçado de morte por letal facção criminosa do país não pode blindar o carro, pois tal despesa irá implicar em sua cassação. Quanto à questão das despesas de segurança, obviamente é uma despesa que não aparece na campanha, uma despesa que ninguém quer fazer e que afasta realmente o candidato do seu eleitorado, né? E não sei se isso teria alguma vantagem para desequilibrar a eleição. Enfim, a demanda seria improcedente só e tão somente pela impossibilidade matemática de que seja fixado excesso na pré-campanha com a inclusão desses gastos partidários e sem que se saiba o gasto médio dos demais opositores. Então, essa é a primeira parte do voto. Bom, a segunda parte. Mesmo que a gente admitisse que essa primeira parte não fosse já suficiente para jogar por terra essa ação, essa investigação, os maiores gastos, aqueles gastos milionários, não estão comprovados nos autos, até ao contrário, tem prova de que não foram feitos pelo Sérgio Moro. E eu vou falar sobre isso um pouquinho. Ainda que não fosse necessária a comparação com os gastos dos demais partidos, não há nos autos prova da maioria das despesas imputadas a Sérgio Moro, as despesas grossas, aquelas mais expressivas. Tal como o eminente relator, consideram efetivamente comprovadas apenas as despesas cujos comprovantes de contratação ou de pagamento existem no processo. Tem uma divergência bem grande
que foi o voto divergente que considerou comprovados, duas despesas com duas empresas, D7 e 2022. D7 Produções Cinematográficas e a empresa 2022 Comunicação. Por essas duas despesas, o partido Podemos foi demandado em juízo. A divergência parece pontual, mas, na verdade, ela é significativa, porque esses contratos envolvem cifras milionárias. Um deles envolve o valor de R$2 milhões e o outro 14 milhões Muito bem, de reais. Estamos aqui acompanhando ao vivo o voto da desembargadora Cláudia Cristófani. Ela já antecipou logo ao início do seu voto que acompanhará o relator. Portanto, ela vota favoravelmente a Sérgio Moro. Nesse momento, embora o voto ainda não tenha sido concluído, Moro está numa vantagem de 2 votos, o relator e agora a desembargadora, contra 1 voto do desembargador que abriu a divergência na semana passada. Quais são, basicamente, os 2 argumentos trazidos pela desembargadora? Número 1. Não se especificou quais gastos feitos na pré-campanha eram gastos do partido e quais gastos eram aqueles feitos diretamente e especificamente com relação ao então pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro. Não houve, portanto, uma distinção. Foi tudo apresentado num bolo só. Portanto, com isso, não se tem informação individualizada dos gastos da pré-campanha de Sérgio Moro. Segundo argumento, ainda que houvesse gastos de pré-campanha do partido e todos tivessem revertido em favor de Sérgio Moro, segundo a desembargadora, não há informação sobre os gastos da pré-campanha dos outros candidatos ao Senado. Ou seja, Sérgio Moro teve gastos do partido na sua pré-campanha a presidente da República. Depois ele mudou e saiu candidato a senador pelo Paraná. Não se sabe exatamente quanto que os outros candidatos a senador pelo Paraná gastaram nas suas pré-campanhas para senador. Então, não tem como fazer a comparação. Ainda que tudo que o partido tivesse gasto fosse em benefício direto de Sérgio Moro, o que ela diz não está individualizado, ainda assim não há como comparar com a pré-campanha dos demais candidatos. Assim, ela orientou o seu voto, ela está agora na segunda parte do voto, mas esses são os 2 argumentos básicos que sustentam ela ter acompanhado a divergência. Repetindo, já passando aqui para a mesa, número 1, não há individualização dos gastos do partido em relação a Sérgio Moro. Não se sabe o que é gasto do partido, o que é gasto do pré-candidato Sérgio Moro. Número 2, não se sabe quantos demais candidatos ao Senado que competiram com Sérgio Moro gastaram em suas pré-campanhas. Com isso, fica sem provas nos autos para apontar abuso de poder econômico. Esses são os argumentos. Vamos abrir aqui rapidamente com o Ricardo Rous. O que você está achando desse voto da desembargadora Cláudia Cristófani votando a favor de Sérgio Moro? Boa tarde, Capês. Boa tarde aos colegas aqui da bancada. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. Capês, olha, eu percebi do início do primeiro voto do relator para cá uma mudança no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Havia-se aí de novo, né? A gente apenas dialoga aqui, a gente dá os nossos palpites, nossas opiniões. Mas lá no passado havia-se uma ideia de que o colegiado poderia até ser unânime. O voto do relator foi a favor de Sérgio Moro, que empatou 1-1 ali. Após o relator teve um voto contrário e agora a desembargadora coloca o jogo em 2-1. Unânime contra o Sérgio Moro. Contra o Sérgio Moro. A ideia era essa, porque fica bem claro, e eu vou te falar porque eu participei, Capês, do lançamento da campanha do Sérgio Moro. Eu estava lá em Brasília, a pré-presidente da República. A pré-campanha do Moro, a presidente da República. E esse detalhe, eu acho que ele é muito importante, porque nenhum candidato ao Senado no Paraná, nenhum candidato, foi pré-candidato a presidente da República. Teve uma mobilização como candidato a presidente da República, pontuando nas pesquisas, quando do seu pré-lançamento, e teve toda a visibilidade. O Sérgio Moro teve o lançamento da candidatura dele como pré-candidato a presidente em Brasília, foi mobilizado toda uma
estrutura do Podemos, que era o partido ao qual ele se filiou para então ser candidato a presidente da República, e fez no Podemos toda a sua pré-campanha a presidente da República, fez o lançamento em Brasília, saiu em todos os jornais, em toda a imprensa nacional o lançamento dele, passou a pontuar e a ser colocado nas pesquisas eleitorais para presidente da República, inclusive pontuando bem até nessas pesquisas à época, fez vários pequenos encontros regionais como pré-candidato a presidente da República Brasil afora, se apresentando como pré-candidato, tendo todo o espaço e toda a estrutura do partido que ele era afiliado, o Podemos à época, para a sua pré-campanha. Nenhum candidato ao Senado pelo Paraná teve isso. Nenhum. Então, por si só, você já consegue ver a diferença e as vantagens que Sérgio Moro teve na sua pré-campanha. Quando chegou o limite, ele virou para um outro partido, abandonando o partido que deu toda a estrutura de pré-campanha para ele, a presidente, o Podemos, e indo para a União. Aí já no União, então, como pré-candidato ao Senado. Ou seja, mas tudo aquilo que ele teve de benefício como candidato a presidente não conta, não é uma vantagem de Sérgio Moro junto aos outros candidatos do Paraná, que não eram candidato a presidente, portanto não tiveram toda essa visibilidade, saíram em todas as mídias impressas, mídias digitais, enfim, teve toda a estrutura disso paga pelo partido, vale essa reflexão para os próximos desembargadores. Eu tenho certeza que essa reflexão será feita no Tribunal Superior Eleitoral. Professora Cássio Miranda, agora, essa questão de que a desembargadora Cláudia Cristófori coloca de que não há nos autos prova da individualização dos gastos para Sérgio Moro e não há nos autos prova de quantos demais candidatos ao Senado gastaram em suas pré-campanhas, no seu entender, tem alguma chance de prosperar? Porque, na verdade, não tem provas. Agora, como o Ricardo Rose colocou, o raciocínio todo leva à conclusão de que a pré-candidatura à presidência o colocou numa vantagem em relação aos demais. Como é que ficam essas duas posições? A princípio, conclui-se que ele teve uma vantagem, mas não há prova de que os gastos dos demais candidatos foram superiores ou inferiores aos dele. Capês, boa tarde a você, boa tarde a Deise, aos meus dois colegas de bancada e um boa tarde especial à nossa audiência. Hoje mais especial ainda aos meus colegas de Santo André, porque a nossa cidade faz 471 anos no dia de hoje. No que diz respeito à interpretação das provas, e eu dou bastante ênfase ao verbo interpretar, porque o que os juízes fazem no ordenamento jurídico brasileiro nada mais é que uma interpretação das provas trazidas pelas partes. Na semana passada, nós assistimos aqui às sustentações orais de todos os advogados, especialmente o advogado do PL e o advogado do PT, que são os dois acusadores, gastaram quase todo o tempo das suas sustentações falando sobre valores e notas pagas pelo Podemos. Significa que a acusação de abuso do poder econômico está toda ela pautada em notas fiscais relacionadas aos gastos da pré-candidatura do Sérgio Moro à presidência da República. Portanto, é natural que a discussão jurídica gira em torno desta interpretação. É possível que isso comprove que ele teve uma vantagem ou isso não comprova que ele teve uma vantagem. E óbvio, o verbo interpretar é carregado de subjetivismo. Se você perguntasse a nós quatro que estamos aqui na mesa, muito provavelmente nós teríamos e temos opiniões diferentes. Então, o resultado do julgamento até agora é algo que externa essas visões diferentes sobre os mesmos fatos, sobre as mesmas provas que, repito, estão no processo, porque foram várias as menções feitas em relação a elas até aqui. Olha, são 14 horas e 26 minutos. Deise Ciocari, antes de começar aqui o programa, havia um debate entre palmeirenses e santistas. Os santistas diziam: o pênalti do Palmeiras foi irregular porque o tiro de meta foi cobrado com a bola em andamento. É isso? Exato. Muito bem. Os palmeirenses diziam: não, de acordo com o juiz Carlos Simon, que analisou, o VAR não verifica se a bola estava em andamento ou não no momento do tiro de meta. Ou seja, quem gosta do Palmeiras diz que o gol foi legal. Quem gosta do Santos diz que o gol foi ilegal.
Por isso que se diz que futebol e política não se discute, porque cada um tem a sua posição e dificilmente está propenso a alterá-la. Agora, quando a política vem também para a justiça, esse fenômeno acaba acontecendo. Então a gente diz o seguinte, desde quando eu entrei na faculdade, me ensinaram lá no livro de Teoria Geral do Processo da Ada Pellegrini e Grinover, que jurisdição é a atividade pela qual o juiz aplica a vontade da lei ao caso concreto. Com o tempo, a gente descobre que a lei não tem vontade nenhuma. Quem tem vontade é o juiz. Então, mais ou menos, se você gosta do Sérgio Moro, você vai entender que os gastos não estavam individualizados, então aqueles gastos eram do partido, não eram dele, e não dá para comparar, porque você não sabe quantos outros pré-candidatos gastaram. Não é o caso aqui dos nossos debatedores, quero deixar isso bem claro. Aqui a gente não tem esse tipo de inclinação. Mas eu estou dizendo com relação ao que se espera da decisão judicial, quero deixar isso bem claro. Aqui as colocações são técnicas. Agora, se o juiz gosta, ele pode entender dessa maneira. Se ele não gosta, ele pode entender assim, não, pera um pouquinho. Ele foi pré-candidato a presidente, como é que ele não teve uma vantagem em relação aos demais? Como é que você vê essa questão do ponto de vista sociológico, até como a sociedade deve esperar de magistrados que muitas vezes já têm a sua opinião formada antes de abrir o processo? Aí eu já sei como eu vou julgar. Então ele monta o raciocínio de acordo com aquilo que ele já queria fazer antecipadamente. O Sérgio Moro, então, está numa zona cinzenta, como estava o Deltan Dallagnol, que permite jogar para cá ou para lá. No caso dele, você acha que a bola estava rolando no tiro de meta ou o VAR não pode anular o gol? Olha, Capês, eu acho que tu fez uma análise brilhante do que é a sociedade hoje. E eu vou ao encontro do que o Acácio falou aqui em relação à subjetividade, né? Eu acho que isso que a gente vê acontecendo na justiça no Brasil hoje, a gente vê acontecendo na ciência política, a gente vê acontecendo na academia, em todo lugar, né? As pessoas elas já vão lendo ou comentando ou absorvendo informação daquele ponto de vista que elas querem corroborar. Infelizmente, a justiça, que deveria ser imparcial, não foge disso, né? Eu acredito que o caso do Sérgio Moro, assim que ele assumiu o Senado lá, ele já entrou nessa zona cinzenta, né? Nessa zona morta, porque ele entra ali num sistema em que, teoricamente, ele ficou anos combatendo, né? Então, ele estava ali sentado ao lado de colegas que, literalmente, ele tentou colocar na cadeia, né? Que ele fez investigações sérias, duras e outras nem tanto, né? Outras lá também com a sua parcialidade. Eu acredito que, a gente estava até conversando aqui nos bastidores sobre o que aconteceria com o Sérgio Moro, eu acredito que agora no TRE ele deve ser absolvido, sim, mas no TSE eu acho que a história já está traçada para o Moro, né? Ele deve sair da política, não deve durar. Desde que ele assumiu o Senado, ele já é o que a gente chama de um senador morto, né? Ele não tem poder de fogo. Na sabatina do Dino ele ficou um pouco ali atrás, né? Meio sem querer aparecer muito, justamente pela importância e pelo que ele saberia que viria em relação a ele. Então já é um senador que não tem muita voz e muito voto. Esses dias uma jornalista me fez uma pergunta que eu achei muito legal, que ela disse assim, mas o que vai acontecer depois que o Moro sair do jogo político? Eu acredito que essa é a grande pergunta, né? E eu acho que vem alguém de direita ou de uma direita mais tendenciada para o lado extremo ali, porque, de novo, não tem cadeira vazia na política, né? E aí essas pessoas que votaram no Sérgio Moro, como a eleição foi há pouco tempo, elas ainda estão com sentimento latente, provavelmente elas vão querer substituir ele com alguém à altura. Mas em relação aos julgamentos, o grande problema da humanidade hoje é que cada um tem a sua base de fatos, né? E aí cada um conclui do jeito que quer. Guilherme Mendes, o problema quando quem vai ser julgado já é muito conhecido é que já houve uma grande especulação por parte da mídia com relação a esta pessoa. E toda essa especulação cria uma situação de primazia, ou seja, um efeito que impacta o magistrado antes de julgar. O magistrado faz parte da sociedade. Ele tem suas preferências políticas, ideológicas, as suas convicções, as suas simpatias e antipatias. E quando tudo aquilo chega para ele, antes dele abrir o processo e analisar as provas, o grande risco é que ele já tenha a convicção formada. Então, como é que fica essa questão de personalidades muito conhecidas como o Sérgio Moro? Há quem ame o Sérgio Moro, quem odeia o Sérgio Moro e quem está decepcionado com o Sérgio Moro. Como é que você acha que fica a formação da convicção de um magistrado na hora de julgar
uma causa como essa, em que ele teve um caminhão de votos. Boa tarde, Capês. Boa tarde, amigos da mesa, da audiência. Eu acho que sobre o caso concreto, nossos colegas aqui já discorreram bastante. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. É importante isso que você mencionou, Capês, e aí eu aproveito para citar uma bibliografia, que é o livro O Juiz e a Emoção, da professora Lídia Reis de Almeida Prado, aqui do Largo São Francisco, em que ela discorre de uma maneira muito pormenorizada isso que você disse, né? Como a formação da convicção é afetada pelos pensamentos, pela formação pregressa, e aí então, já que o arcabouço jurídico, né, as leis permitem múltiplas interpretações, todas elas legais, todas elas legítimas, como é que se dá esse processo decisório na cabeça de um magistrado, seja ele de primeiro grau ou de segundo grau? Então eu quero deixar aqui a sugestão de leitura para quem gosta e se vê de alguma maneira tocado pelo tema, e acho que no caso específico nós temos que aguardar ainda as cenas dos próximos capítulos, né? Qualquer que seja a decisão, creio que certamente haverá um recurso, isso deve ir para Brasília e dentro de muito em breve nós vamos saber qual é o resultado. Mas deixo aqui a sugestão, professora Lídia Reis de Almeida Prado, O Juiz e a Emoção. Muito bem, e realmente é com emoção aqui no Brasil mesmo. Bom, vamos prosseguir, nós estamos a qualquer momento, a produção está em contato conosco, a qualquer momento nós interrompemos o debate, assim que iniciar aí o voto do quarto desembargador. São 7. Até agora está 2-1 a favor de Sérgio Moro.